Luz em Agosto, de William Faulkner. Publicado pela primeira vez em 1932, Luz em Agosto é mais um daqueles romances do Faulkner em que ele vai explorar a relação complicada do Filho do Sul com a sua terra, o sul dos Estados Unidos, e também a questão do racismo, que era um tema bastante difícil, bastante complexo no sul. Aqui a gente tem pelo menos 3 arcos narrativos, 3 histórias que se interligam. A história da Lena Grove, que é essa jovem que é seduzida e engravida de um homem que depois some da terra dela. Ela é expulsa de casa por causa disso, e aí ela começa a atravessar o sul, atrás do seu sedutor, porque ela está grávida. A história, o arco do Joe Christmas, que é esse homem que desde criança ele tem sobre ele essa pecha, essa suspeita de que ele teria, ou talvez não tenha, sangue negro. E a história do Hightower, que é esse pastor protestante que perdeu a sua igreja e perdeu o direito de pastorear por uma série de circunstâncias. Os arcos narrativos desses 3 personagens, eles são mais ou menos frouxamente interligados através de um que entra mais ou menos na história de cada um deles, que é o Byron Butt, que tem um olhar sobre a maioria desses personagens. No caso do Christmas, o Byron olha um pouco mais de longe, mas ele chega a ter algum contato, mesmo que de leve. Agora, no arco da Lena e no arco do Hightower, ele realmente participa, tem uma participação ativa e modifica algumas coisas que acontecem com eles. A gente tem essa questão da relação do Filho do Sul com o Sul de uma forma simbólica, poderíamos dizer, através do relacionamento do Christmas com o seu pai adotivo, que é aquela relação de familiaridade e de ódio. Porque o Christmas não, desde criança, ele não estranha a injustiça e ele não estranha a violência da qual ele é alvo, pelo seu pai adotivo. Ele não acha isso estranho, ele tem familiaridade com isso, mas ao mesmo tempo ele odeia esse pai adotivo. Então a relação dele com o pai me parece bastante simbólica daquilo que acontece com o Filho do Sul com o Sul, com a sua terra. A gente vê que em termos de personagens do Faulkner, a maioria deles, não diria todos, mas a maioria é assombrada pelo passado. O passado da sua infância, o passado da sua juventude, o passado da sua família e, claro, o passado da sua terra, do sul dos Estados Unidos. Também, em termos simbólicos, a gente pode enxergar um contraponto interessante, que é a história da Lena Grove, que é essa jovem, que ficou grávida por um homem que depois ela vai encontrar mais tarde, que é um tremendo mané, e a história do Christmas, esse homem marcado pela suspeita de que teria sangue negro. A gente nunca tem certeza se ele realmente tem, mas isso no Sul tem muita importância, ainda mais nessa época. E a gente olha como é que os dois estão atravessando situações difíceis e como é que cada um se comporta dentro desse momento limite, das suas vidas. Como é que a Lena se comporta e como é que o Christmas se comporta. E aí, até aquele sentimento de inevitabilidade que às vezes o livro tem, que lembra a tragédia grega, mas no destino de um personagem, não de todos, a gente pode botar em xeque, em questão, porque será que o destino do Christmas não teria sido diferente? Se a reação dele, o comportamento dele diante da sua dificuldade fosse mais parecido com o comportamento da Lena diante das dificuldades dela? Fica a pergunta. Em termos de técnica, a gente vai encontrar aqui uma mistura de tempos verbais, às vezes no mesmo parágrafo, o Faulkner colocando a ação no tempo verbal do passado e no tempo verbal do presente. O leitor tem que prestar atenção nisso. A gente vai ter aqueles capítulos que são flashbacks sem aviso prévio. O leitor tem que começar a ler e aí ele percebe, prestando atenção, que aquilo ali é um flashback de alguma coisa, de algum personagem que ele já viu nos capítulos anteriores. E
uma técnica que o Faulkner usa também em pelo menos 2 outros livros, O Sonho e a Fúria e Absalão, Absalão. Você tem os primeiros capítulos de Luz em Agosto, no momento da vida de cada um desses personagens, da Lena, do Hightower, do Joe Christmas, e aí ele começa a voltar para o passado, a fazer um flashback, quando então o leitor vai se informando de algumas coisas que ele viu nos primeiros capítulos e não entendeu direito. E aí quando o Faulkner volta para o presente, é que a gente como leitor vai reparar, então era por isso que isso estava acontecendo naquele momento, lá no capítulo 1, no capítulo 2. Os capítulos de flashback vão ser como que uma luz para iluminar os capítulos iniciais do livro. Como eu disse, ele faz isso em outros livros dele. Ele faz isso no Absalão, Absalão, e ele faz isso em O Sonho e a Fúria.